Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender sobre fatoração. Existem 4 tipos de fatoração. Hoje nós vamos aprender sobre fator comum em evidência e também fatoração por agrupamento. Primeiro que fatoração é a gente pegar essa expressão algébrica e transformá-la numa multiplicação. Então, por isso que fator comum em evidência, fator é o número aqui da multiplicação, comum é o que eles têm de igual, né, em comum entre eles, e em evidência porque a gente vai deixar um número aqui na frente em evidência, mostrando ele a mais. Então, como que a gente faz? Então, como nós vamos transformar essa expressão numa multiplicação, e nós vamos utilizar o fator comum em evidência, o que nós vamos fazer? Nós vamos olhar para esses dois termos e vamos ver o que eles têm em comum, o que eles têm de igual ou de parecido. Olhando assim de cara, a gente já consegue observar que eles têm em comum a letra X, não é? Tem X aqui, tem X aqui. Então, X está em comum. E também o número 3, porque o 3 é dividido por 3, né? Tem 3 na tabuada do 3. E o 6 também tem na tabuada do 3. Então, nós vamos pôr como fator comum em evidência, ou seja, aqui na frente, o 3x. Vou colocar um pontinho de vezes, abrir parênteses e agora nós vamos resolver para encontrar qual vai ser o próximo número que vai estar aqui dentro para que a gente encontre a multiplicação. Lembre que a gente está transformando essa expressão algébrica numa multiplicação. Eu usei o 3x por quê? Porque 3x e 6x são em comum o 3 e o x, porque 3 tem na tabuada do 3, o 6 tem na tabuada do 3 e o x aparece nos dois termos. Então, ficou 3x em evidência. Para encontrar os números aqui de dentro, a gente vai fazer uma divisão. Então, nós vamos pegar o 3x ao quadrado e dividir por 3x. Vou fazer aqui um rascunho aqui. 3x ao quadrado dividido por 3x. Como que eu faço isso? 3 dividido por 3 dá quanto? Dá 1, né? E x quadrado dividido por x, x quadrado é a mesma coisa que x vezes x. Ou seja, a gente tem 2x dividido por 1, vai sobrar só x. Então, vou colocar aqui o x. Vou copiar o sinal do mais. Agora, vamos fazer a divisão de 6x dividido por 3x. 6x dividido por 3x. X com x cortou. E agora é só se dividir. 6 dividido por 3 vai dar 2. Então, esse 2 vai aqui dentro. E fecha parênteses. Se a gente multiplicar, vai voltar nesse resultado que está aqui. Então, sempre a expressão, né, será transformada numa multiplicação. E se a gente multiplicar, volta na expressão original. Então, olha a letra B. Nós vamos de novo utilizar o fator comum em evidência. Então, você vai olhar lá para os termos, o que eles têm em comum. Então, veja que eles têm a letra A, né? Olhando de cara, a gente já dá para ver que a letra A está em comum. E o que mais que eles têm em comum é que o 4 e o 10 são divisíveis por 2. O 4 e o 10 tem na tabuada do 2. Então, a gente pode colocar o 2 em evidência também. Então, esse 2A é o nosso fator comum em evidência. É o que eles têm de igual, vamos dizer assim. Então, pontinho de vezes, abre parênteses e agora nós vamos efetuar a divisão. Então, vai fazer 4a ao quadrado b dividido por 2a. Então, 4a ao quadrado b dividido por 2a. Então, 4 dividido por 2, resolve a divisão normal, vai dar 2. E agora, a ao quadrado dividido por a, o a ao quadrado é a mesma coisa que a vezes a, né? Dividido por a, você corta a com a, por isso que só sobra a letrinha a de cima. E o b, como não teve nada para dividir, vai repetir o b. Então, vai ficar 2ab. Vou copiar aqui o sinal do mais. E agora, vamos dividir 10a por 2a. 10a dividido por 2a. A com a você corta. Então, 10 dividido por 2 deu 5. Então, ficou assim, fecha parênteses. Como eu disse, se você tiver na dúvida se você está fazendo certo, basta que você multiplique, tem que chegar nessa expressão aqui original. Se não chegar nessa expressão original, significa que está errado alguma coisa. Então, olha a letra C.
Olhando aqui para essa expressão, nós podemos já observar que tem x em todos os termos. Então, x é um dos fatores comuns. O que mais que eles têm em comum? O 10, o 20 e o 5, todos têm na tabuada do 5. Então, o 5 também é fator comum. Então, 5x é o fator comum que nós vamos colocar em evidência. Coloco o pontinho de vezes, abre parênteses e agora vamos efetuar as divisões. Esse dividido por esse por esse e esse por esse para encontrar os termos aqui de dentro. Então, vamos fazer 10x ao cubo dividido por x. 10x ao cubo, o x ao cubo é a mesma coisa que x vezes x, opa, faltou 5 aqui, né? Vezes x, certo? X ao cubo é a mesma coisa que x vezes x vezes x, dividido por 5x, que é esse termo aqui, né, em evidência. Então, 10 dividido por 5 dá 2. E x, né, x ao cubo dividido por x, você corta aqui, ó, x com x, então sobrou só x vezes x, sobrou x ao quadrado. Então, deu 2x ao quadrado. Vou copiar aqui o sinal do mais. Agora, vamos dividir 20x ao quadrado dividido por 5x. 20x ao quadrado dividido por 5x. Então, resolve a divisão. 20 dividido por 5 dá 4. E x ao quadrado dividido por x vai sobrar só x. Então, 4x. Vou copiar aqui o sinal do meio que é menos. E agora vai fazer 5xy dividido por 5x. 5xy dividido por 5x. Corta x com x, corta 5 com 5, então sobrou só y. Se multiplicar, volta na expressão original. Olha a letra D. Fator comum em evidência. O que eles têm em comum? Eles têm a letra A, né? Eles têm a letra A em comum. Então, vamos pôr a letra A em comum. E só tem isso mesmo de comum entre os dois termos. Então, vai ficar assim. Agora, vamos dividir. A ao quadrado dividido por A vai sobrar A. Copia o sinal do menos. E A ao quadrado, AB, né? Dividido por A, corta A com A. Então, vai sobrar só o B. E fechou parênteses. Lembra que se multiplicar, volta na expressão original. E o último exemplo de fator comum em evidência. Observem o que eles têm em comum. Eles têm a letra x, né? X, x, x. Então, vamos deixar o x em evidência. Pontinho de vezes, abre parênteses. X ao quadrado dividido por x, vai sobrar só x. Vou copiar o sinal do mais. XY dividido por x, lembra que corta x com x. Então, vai sobrar só y. E copia o sinal do mais, né? E x dividido por x, será que dá zero? X dividido por x. X dividido por x dá 1, certo? Porque para multiplicar o x e dar x mesmo, só pode ser o número 1, certo? Então, não vai ser 0. Então, vai ficar assim. Acho que tem mais um exemplo aqui. Ó, a letra F. A letra F está um pouquinho diferente, mas olhando este termo que está aqui e este termo que está aqui, lembra que os termos são separados aqui pelo sinal de mais ou de menos. Então, nós temos esse primeiro termo e nós temos esse segundo termo. O que eles têm em comum? Tá vendo que é o A mais 3? A mais 3 e A mais 3. Então, vamos pôr o A mais 3 em evidência. Pontinho de vezes, abre parênteses. E agora vamos dividir para descobrir os termos aqui do meio. Como nós vamos fazer essa divisão? Nós vamos pegar esse termo aqui, que é A, abre parênteses, A mais 3, dividido por A mais 3. Que é esse fator aqui comum em evidência, certo? Peguei esse termo e dividi por esse termo. Então, A mais 3 com A mais 3, né, dividido, corta, corta, sobrou só A. Vou copiar aqui o sinal do meio que é mais. Mesma coisa, vamos pegar esse termo aqui, que é 7A mais 3, dividido pelo fator comum em evidência, que era o A mais 3. Então, corta, corta, sobrou o 7. Então, ficou assim o nosso último exemplo. Espero que vocês tenham gostado. Vai precisar da parte 2 para fazer a fatoração por agrupamento. Até mais!